Sejam bem-vindos, amigos do Instagram, você que acompanha no YouTube essa aula, você que depois vai ouvir ela em podcast, em qualquer plataforma, que Deus te abençoe. O que não pode faltar em um sermão? O que não pode faltar em uma pregação, em uma mensagem? A aula de hoje vai ser muito importante, é um conteúdo muito relevante que eu preparei com muito carinho para você que prega a palavra de Jesus e para você que vai ser um pregador do Evangelho de Cristo. Durante a semana, nós tratamos aqui de algumas questões, nós desconstruímos alguns medos, nós trabalhamos alguns desejos que muitos de nós que pregamos ou que almejamos o ministério, a pregação, compartilhar a palavra de Jesus, temos no nosso coração. A gente tratou durante a semana aqui, na segunda-feira, nós já falamos sobre o que a gente precisa saber antes de pregar. O que eu preciso saber antes de começar a pregar? Essa aula já está disponível, a aula 1, no YouTube, completamente gratuito, um conteúdo disponível para abençoar, edificar e acrescentar no ministério das pessoas. Depois a gente falou sobre pregação. É uma vocação ou uma profissão? A aula 2. Hoje ela já está disponível também no YouTube, então já tem 2 aulas disponíveis lá no nosso canal para você assistir a hora que quiser. E o que é legal que está no YouTube é que dá para você assistir no computador, na Smart TV, TV grandão, assim, dá para ver, fica mó da hora, é bem legal para você assistir. Também a gente falou na quarta-feira sobre nervosismo ao falar em público, uma barreira, uma dificuldade para muitos, um impedimento para pregar o Evangelho de Jesus. E isso é de fato um desafio para muita gente. E na quarta-feira eu trouxe algumas ferramentas e apresentei para vocês alguns métodos que eu uso para vencer o nervosismo na hora de falar em público e principalmente de pregar a palavra de Jesus. Um abraço para quem já está me dando presente aqui, ó, o Alifer Ferreira. Obrigado, tá? Obrigado pelo presente. Gente, queridos, queridas, estão disponíveis aqui no Instagram os selos. O selo funciona como um presente para você que está assistindo a live, abençoar aquele que está produzindo conteúdo. Se é relevante, se é legal, se é bênção, se está fazendo a diferença na sua vida e você quiser dar um presente, o presente é um selo. E o selo aí dá uma força para a gente que está aqui trabalhando e oferecendo todo esse conteúdo gratuito para vocês. O seu coraçãozinho, o seu like, o seu compartilhamento ajuda muito, igual fez o Alifer. Obrigadão, querido. Deus abençoe sua vida, valeu pelo presente. Depois, na quinta-feira, na aula de ontem, nós trabalhamos sobre como escolher um tema ou como escolher um texto para pregar. Foi demais a aula de ontem, acrescentou muito. E eu quero o feedback de vocês. O que está sendo legal? Está abençoando a vida de vocês? Está ajudando? Está sendo bacana? Pastor, eu gostaria que tratasse desse assunto, eu gostaria que abordasse esse tema. Eu acho que seria legal se você me ajudasse nessa dúvida específica que eu tenho. A gente já está pensando aqui numa possibilidade também de fazer uma live só com perguntas e respostas com relação à pregação da palavra, com relação à pregação do Evangelho. O que vocês acham? Seria bacana? Na segunda-feira eu já vou dar um spoiler para vocês. Na aula da segunda-feira, a sexta aula, vai ser como preparar uma mensagem. Qual é o processo? Como preparar um sermão? Muita gente tem dúvida. Como que eu pego o texto, interpreto o texto, como eu construo a mensagem? E eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo como é o meu jeito de preparar a mensagem, qual é o método que eu uso para preparar uma pregação para compartilhar com as pessoas, tá bom? Meus queridos, vamos chegando, sejam bem-vindos para a aula de hoje. Nós vamos tratar desse assunto tão bacana. Pastor, abriu muito a minha mente. Valeu, Alifer, Deus abençoe. Ó, a Camila Kruger, ela está dando um presente aqui também, está dando um selo aqui. Valeu, Camila, Deus abençoe sua vida, obrigado, tá? O Júnior, melhor que revelamentos e profetadas. Valeu, Júnior, ele guardou, né? Ó, muito legal, tá dizendo o Lido César, Deus abençoe, tá? Obrigado pelo feedback de vocês. Todos que estão participando, que estão sendo edificados de alguma maneira, esse é o nosso propósito. Vamos lá, gente, vamos para a nossa aula.
Hoje eu quero começar fazendo a leitura de alguns textos com vocês. E esses textos vão nos ajudar aqui na construção dessa aula. Olha aí, tem um professorzão aí, ó. Tem o nosso professor de escatologia aí na aula hoje, o pastor reverendo Napoleão Falcão. Nosso querido, Deus abençoe o senhor. Prazer ver o senhor aqui na live, tá bom, pastor? Um abraço, pastor Napoleão Falcão está com a gente. É um mestre da aula da área da escatologia. E foi um dos primeiros pastores, pregadores que marcaram a minha vida ministerial também. Deus abençoe, minha gratidão aí pela sua presença. Sempre está com a gente aqui. Quero muito ter o senhor em uma dessas aulas aqui, trazendo um conteúdo muito importante para esse pessoal que está aqui em casa, assistindo, acompanhando e sendo abençoado. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. 2 Timóteo 2 e 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa instrução do apóstolo Paulo para Timóteo, que era um jovem pregador, um aprendiz de Paulo, um jovem líder na igreja primitiva, é uma palavra que tem muito peso para a gente, principalmente para a gente que quer pregar a palavra, que está desenvolvendo o ministério da pregação, você que está aqui junto comigo se aperfeiçoando no ministério da pregação da palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta ter uma Bíblia nas mãos e não saber usá-la. Se você está num campo de batalha e a sua arma é uma espada e você não sabe como usar, muito provavelmente você vai morrer mesmo tendo uma arma nas mãos. Se você está numa guerra e tem um fuzil nas mãos, uma arma muito poderosa, mas não sabe atirar, não sabe recarregar, não sabe engatilhar, não sabe como usar, muito provavelmente você vai morrer, vai perder seu equipamento e o seu exército vai sofrer baixas por sua causa. Então a ideia é, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos aprender a manejar a palavra de Deus, nós precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade. Eu enfatizei isso durante toda essa semana. Toda oportunidade que você tem de crescer na graça e no conhecimento, de fazer um curso, de se aprimorar, de aprender mais de Deus, de estudar a palavra, fazer um curso de exegese, de homilética, de teologia, um curso de português, um curso de interpretação de texto, tudo que você puder fazer que vai agregar conhecimento, que vai agregar informação e que vai te ajudar no exercício da pregação é válido, é extremamente positivo. Um exercício que é gratuito, que você não paga nada para fazer, mas que vai te ajudar demais na sua carreira ministerial como pregador do Evangelho é a leitura. Leia, principalmente a Bíblia, é lógico, a Bíblia é a nossa ferramenta de trabalho, é o nosso manual de fé, caráter e conduta, é a nossa bússola. A gente tem que ler Bíblia, todo cristão precisa ler a Bíblia. O pregador, muito mais, ele precisa ler a palavra de Deus. Agora, o meu conselho se estende. Leia outros livros também, leia livros de auxílio, livros devocionais, leia livros de teologia sistemática, leia livros seculares, livros de história. Toda leitura vai te agregar conhecimento, vai te ajudar no português, vai te ajudar com a interpretação, porque pregar diretamente, essa função, essa arte da pregação é diretamente ligada à interpretação de texto. É triste isso, mas no Brasil hoje, graças a Deus, a maioria da população já não é mais analfabeta, mas grande parte da população brasileira ainda é analfabeta funcional. Os chamados analfabetos funcionais são aqueles que leem, que sabem ler, sabem juntar sílabas, eles sabem ler, sabem escrever, mas eles não conseguem interpretar o que está escrito. E eu percebo muito isso, gente, infelizmente, nos posts que eu escrevo. Sabe aquelas frases? Toda semana eu posto frases
que marcam o meu coração, que Deus me dá na hora que eu estou escrevendo uma mensagem, e aí sempre eu corroboro essas frases com uma base bíblica. E não foi uma, nem duas, nem três, sempre acontece de pessoas não entenderem o que está escrito na frase. Semântica mesmo, interpretação mesmo. Porque o problema é ler e entender o que está escrito. E principalmente quando se trata da palavra, da Bíblia Sagrada, aí existe uma dificuldade ainda maior de muita gente de ler e entender. Então eu estou preparando uma aula só sobre interpretação, mas eu paro aqui para falar para vocês sobre a necessidade de ler, de estudar, de crescer. É aqui que eu começo a introdução da nossa aula de hoje, tá bom? Qual é o propósito, primeiro, de um sermão? Qual é o objetivo de um sermão? Vamos ler 2 Timóteo ainda, capítulo 3, e o versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, olha aqui o propósito das escrituras, ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então anota aí no seu bloco de notas, no seu caderninho, anota aí qual é o propósito de uma mensagem, o propósito de um sermão. O propósito básico de um sermão é dar resposta. O termo redarguir no original, se a gente contextualizar esse termo, ele quer dizer dar resposta às pessoas. A palavra é resposta aos anseios de um mundo sem Deus. Então, o que é redarguir? Dar resposta, trazer resposta aos questionamentos mais profundos, mais íntimos do ser humano. Propósito do sermão, ensinar. Propósito do sermão, corrigir. Propósito do sermão, instruir. Então, eu elenquei aqui 4 propósitos de um sermão. 4 propósitos de uma pregação: dar resposta, ensinar, corrigir e instruir em justiça. A nossa base, 2 Timóteo 3 e 16. Entendendo que o propósito de um sermão é esse, vamos lá. O que não pode faltar em um sermão? Primeiro, não pode faltar a pessoa de Cristo. Eu paro aqui. Se está sendo interessante, importante, legal até agora, compartilha essa live, gente. Compartilha. O seu coraçãozinho ajuda a entregar esse conteúdo para mais gente e mostrar a live para mais pessoas, para que mais gente possa ser abençoada e edificada através desse conteúdo. Manda, compartilha sem dó, dá like, dá coraçãozinho e presente também é bem-vindo. E todo mundo que puder compartilhar, compartilha, porque o que vem agora é bastante importante para você. Primeiro ponto que não pode faltar em um sermão: Jesus, a figura de Cristo. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica. A nossa mensagem tem que apresentar Jesus. Jesus precisa ser a pessoa principal na nossa mensagem. Mesmo que você está pregando no Antigo Testamento sobre Noé, mesmo que você está pregando sobre Moisés, sobre José, mesmo que o personagem mais enfatizado na sua pregação ou o personagem do texto que você leu seja Abraão, seja Sara, seja Ana, seja Abigail, seja Jefté, mesmo que o personagem seja Absalão, mesmo que o personagem seja a rainha Esther, Ruth, Débora, que seja Davi, a pessoa principal na sua pregação precisa ser Jesus. Jesus precisa ser o personagem principal de qualquer mensagem. Procure fazer link entre o personagem que você está abordando naquele contexto e a figura de Jesus. Jesus aparece, mesmo que não literalmente, ele aparece em toda a Escritura. Todo o Antigo e o Novo Testamento apontam para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em Jesus é que nós temos salvação, redenção, perdão de pecados, e só por meio do sacrifício dele é que nós chegamos ao Pai. Então a nossa mensagem precisa ser cristocêntrica. Anota essa palavra que você vai ouvir muito ao longo
das minhas aulas aqui. Cristocêntrica. A nossa mensagem tem que apontar, tem que definir, tem que afunilar, tem que apresentar a figura de Jesus. Tá bom? Você pode contar a história, apresentar o cenário, o contexto, mas Jesus sempre será o personagem principal da história. Todos os outros precisam ser coadjuvantes, ou seja, eles desenvolvem um papel importante, mas eles apontam para a figura de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Primeiro aspecto, uma mensagem cristocêntrica. Segundo aspecto, isso é básico, é elementar, é lógico que a maioria de vocês que estão aqui já sabem disso que eu estou falando, mas eu preciso enfatizar princípios, porque hoje em dia, gente, tem muita mensagem estranha por aí, tem muita coisa doida por aí, a gente está ouvindo muita heresia, tem muito maluco, muito aventureiro, pregando mensagem sincretista misturada, mensagem herética, antibíblica, mensagens opostas à figura de Cristo, que em nenhum momento cita Jesus, e eu preciso fazer uma crítica aqui antes de seguir, mensagens que falam mais no diabo do que em Jesus. Cansei de ouvir pregador que durante a mensagem ele citou de cor o nome de vários demônios, mas não citou com a mesma ênfase o nome de Jesus. Então Jesus é o personagem principal. Eu não vou no culto para ouvir falar sobre demônios, para ouvir falar sobre o diabo, para ouvir falar sobre qualquer outra coisa. Eu vou no culto para ouvir o nome de Jesus sendo exaltado, proclamado e adorado. Jesus precisa ser a figura principal. Segundo, a mensagem tem que ser bíblica. Bíblia neles, palavra, o que transforma vidas. Eu vou pegar um gancho da aula de ontem, da live de ontem, para fazer mais uma vez essa crítica aqui aos pregadores, aqueles que compartilham a palavra, a obreiros, pastores, aqueles que usam o altar para compartilhar a mensagem. Não é historinha, não é testemunho, não é experiência pessoal. Um testemunho, uma experiência pessoal servem para exemplificar uma mensagem, servem na aplicação da mensagem, mas a mensagem tem que ser bíblica. É a palavra que transforma, é a palavra que muda vidas, é a palavra que edifica, é a palavra que dá resposta, ensina, corrige e instrui. Então, a pregação tem que ser cristocêntrica e tem que ser bíblica. Vamos em frente. O que não pode faltar em uma pregação, pastor? Introdução. Não pode faltar uma introdução. Eu chamo a introdução na pregação como o desenho do cenário. Eu vou dar um exemplo para você. Os filmes hoje em dia, principalmente os filmes de ação, que tem muita cena diferente, cenas de guerra, cenas com muitos efeitos especiais, eles são feitos com uma ferramenta que chama croma. Já ouviu falar nisso? Pensa nessa parede que está aqui atrás de mim. Aqui atrás de mim tem um papel de parede, né? Aqui, ó, papel de parede. O croma geralmente é um fundo azul ou verde, bem forte, de uma cor que se destaca bem. Porque aí, na hora dos efeitos especiais, os caras lá dos efeitos, eles recortam a pessoa, recortam o ator, e o fundo, eles colocam o fundo que eles querem. E aí, por exemplo, se é um filme de faroeste, eles colocam lá um fundo de faroeste. Se é um filme de ficção científica, eles colocam um fundo de ficção científica. Que graça teria você assistir um filme de ficção científica com fundo verde, só vendo o ator interpretar, sem o cenário desenhado atrás dele? Não faria sentido. Ou seja, a introdução é quando você desenha o cenário da pregação na cabeça dos seus ouvintes. É quando você transporta o ouvinte, transporta a igreja para dentro do contexto bíblico. Quando você pega o povo que está ouvindo você e coloca eles dentro de um cenário bíblico. Por exemplo, você está pregando sobre a tentação de Jesus no deserto. E antes de falar como Jesus venceu o diabo, quando o diabo vem para tentar Jesus, você apresenta o cenário.
você mostra como é o cenário, você desenha a introdução e mostra como é o contexto. E incontestavelmente as pessoas que estão lá te ouvindo, elas estão imaginando um deserto, Jesus no deserto, Jesus fazendo jejum nesse deserto, e aí quando ele está com fome aparece o tentador. Ou seja, a introdução é desenhar o cenário no imaginário dos seus ouvintes, é fazer com que eles entrem no texto, é trazer eles para dentro da pregação. Você está entendendo como é importante uma boa introdução? Mas, gente, tem um risco aqui, porque tem muitos pregadores, eu já cometi esse erro, lá no começo fazia muito isso, eu gastava muito tempo na introdução, eu ficava 30 minutos, 20 minutos só na parte histórica, falando o que tinha acontecido, falando sobre as distâncias do caminho, falando sobre o comprimento do mar, falando sobre a profundidade do mar vermelho que Deus abriu. O povo não está nem aí com isso. Desenhar o cenário não é trazer um monte de detalhe para mostrar que você sabe, que você entende, não é ficar arrotando conhecimento, não é ficar dando número, não é ficar apresentando distâncias, como eu citei aqui. Desenhar o cenário é apresentar o contexto, é apresentar a ideia, é trazer os seus ouvintes para dentro da pregação. Mas não gaste mais do que 10 minutos na introdução, senão você vai ser cansativo, você vai gastar tempo demais desenhando o cenário e depois não vai ter tempo para trabalhar de fato o importante, que é o desenvolvimento e a aplicação da palavra, porque você gastou tempo demais na introdução. É um erro muito recorrente que eu vejo em vários pregadores, às vezes até pregadores experientes, às vezes pregador de congresso. Várias vezes eu acompanhando um culto, uma mensagem, um pregador conhecido, e eu vi cometer esse erro, gastando muito tempo na introdução, e aí depois ele atropela a aplicação, que é a parte mais importante da pregação. E aí a gente fica com uma dor, porque a mensagem ia ser tão mais legal, ia ser tão mais interessante se ele tivesse usado mais tempo, gastado mais energia na aplicação do que no cenário. Mas construir o cenário é muito importante. Outro ponto que não pode faltar numa pregação: desenvolvimento. Quando você, depois de apresentar o cenário, de desenhar o cenário, apresentar o contexto, você desenvolve a ideia da pregação. Você desenvolve o raciocínio teológico. Você desenvolve o tema da sua mensagem. Vou dar um exemplo. Você está falando sobre fé. Você vai usar como base Marcos capítulo 2, quando os amigos trazem um paralítico carregado na maca e levam até Jesus. Quando você apresentou o cenário, apresentou os personagens, falou dos amigos, falou do paralítico, falou de Jesus em casa, falou que não havia lugar, agora você vai desenvolver a história, você vai desenvolver o seu tema e você vai mostrar para os seus ouvintes o tamanho da fé daqueles homens que, mesmo diante da impossibilidade de entrar na casa pela porta, acharam uma possibilidade. Qual foi? Subir pelo telhado, abrir um buraco, descer o paralítico até Jesus. Você desenvolve o tema, você desenvolve o assunto, você apresenta as perspectivas da história, você apresenta as nuances da história, você apresenta as condicionantes da história. É aqui que você consolida a atenção dos seus ouvintes, porque você desenha o cenário, traz eles para dentro da história e na hora do desenvolvimento da pregação é que eles vão se interessar ou não pela continuação do assunto. Existem alguns estudos que dizem que nos primeiros minutos da sua fala, a plateia, o público, as pessoas que te ouvem estão definindo se o que você fala, se o que você vai dizer é relevante ou não. Então, os seus primeiros minutos na pregação são muito decisivos, são muito importantes. Eu percebo muito que tem pregador que na hora que ele chega no púlpito, ele chega com uma pompa, ele chega com uma presença, ele chega com uma voz perfeita, ele chega com uma aparência eloquente, ele chega com um vocabulário perfeito. Na cabeça dele, o que ele está fazendo? Ele está sendo metódico, ele está sendo ético, ele está sendo um pregador top, padrão, ele é o cara. Mas na cabeça do povo que está ouvindo,
Às vezes tem gente pensando, puxa, que cara arrogante, puxa, que cara soberbo, puxa, ele tá, parece que ostentando conhecimento. Então, os primeiros minutos você está ganhando a atenção das pessoas, você está ganhando o coração de quem vai te ouvir. E esses primeiros minutos são muito importantes. Introdução, desenha o cenário. Desenvolvimento, apresenta o tema, desenvolve o assunto e conta a história. E aí, para mim, uma das partes mais importantes, se não a mais importante na pregação, que não pode faltar no seu sermão, é a conclusão. É uma aplicação coerente. Isso não pode faltar. Aqui, a grande maioria dos pregadores pecam nisso. Eu sofri bastante com isso no início. Eu dava muita atenção para a história e aplicava muito pouco. Ou quando aplicava de maneira muito frágil, muito simples. Eu gastava pouco tempo na aplicação. A experiência, o exercício do ministério vai te dar, com certeza, logicamente, a capacidade de, com o passar do tempo, ter mais argumento e mais ferramentas na hora da aplicação. Mas essa parte é muito importante. Reserve um tempo especial da sua prédica para a parte da aplicação, da conclusão. Sabe quando você lê um artigo, quando você lê uma história, quando você lê um texto, e lá no final tinha aquela moral da história? Lembra? A aplicação é basicamente isso. É quando toda a história que você contou, o cenário, o desenvolvimento, os personagens, quando tudo isso que você apresentou para as pessoas naquele período de pregação, como isso interfere na vida das pessoas hoje. Como a Bíblia, que foi escrita há milhares de anos atrás, aquele contexto, aquela passagem, qual é a importância dessa passagem, no que ela se aplica, qual diferença ela fará na minha vida hoje. Aqui, a aplicação eu chamo de ponto de contato entre o pregador, entre a palavra e entre os ouvintes. Porque é aqui que a mensagem fica gostosa. É aqui que a mensagem ganha corpo. É aqui que a pregação ganha peso no coração de quem está ouvindo. Porque é aqui que você vai definir a grande transformação pelo poder da palavra, pelo poder das escrituras transmitidas através da sua vida no coração das pessoas. Porque é na hora da aplicação que as pessoas recebem de fato o ensinamento, o choque de realidade. É aqui na aplicação que a pessoa ouve e diz, puxa, eu preciso mudar de vida. Puxa, eu preciso transformar. Isso aqui que eu estou fazendo é errado. A palavra de Deus me convenceu. É na aplicação. Quando você apresenta o exemplo bíblico e depois contextualiza. Essa é a palavra que define a aplicação. Contextualizar a palavra, a mensagem. A aplicação é o momento em que você traz a moral da história, em que você traz o peso do assunto, a relevância do assunto bíblico que você está tratando na vida das pessoas. O Adriano Abreu está dizendo, sem dizer que tem aqueles que fazem uso exagerado de ilustrações e tem que ter muito cuidado com isso. Ótima contribuição, Adriano. Obrigado por participar aqui da aula com a gente. É verdade. E aí o cara fica preso no personagem, preso na história, preso na ilustração, preso em um exemplo, preso em um testemunho e não consegue aplicar. E aí a gente fica pensando, pô, o que ele quer dizer? O que será que essa palavra tem a ver comigo? Quem sou eu nesse contexto? O cara pregou sobre a jumenta de Balaão e não aplicou a mensagem, ele só contou a história. Aí o ouvinte, vamos pensar com a cabeça de um cara que não é crente há muito tempo, ou um visitante. Poxa, será que o pregador está me chamando de jumenta? Se o pregador não aplica, se ele não explica, se ele não contextualiza, a pessoa fica pensando, será que ele me chamou de jumento? Será que... Você está entendendo? É a aplicação que vai me posicionar como ouvinte dentro do cenário. É na aplicação que o pregador lança as perspectivas, os pontos de vista. E é o ápice da hermenêutica, da transmissão, da exposição daquela interpretação do texto.
Por exemplo, eu estava citando aqui, trabalhando o capítulo 2 de Marcos, né? Falando sobre os homens que trazem o paralítico até Jesus, e aí no final da história ele é curado e sai dali curado. O que seria uma aplicação desse contexto? Eu poderia aplicar falando do poder e da importância da fé desses 4 amigos. Eu poderia aplicar essa mensagem trabalhando o poder da amizade verdadeira desses caras. Porque um amigo de verdade é aquele que leva você para perto de Jesus. Eu poderia aplicar a importância do ministério de Jesus, a importância que Jesus dá no seu ministério e o propósito do ministério de Jesus, que era primordialmente salvar. Porque antes de perdoar os pecados do paralítico, antes de curar o paralítico, perdão, ele perdoa os seus pecados para depois curar, mostrando a importância e a necessidade da salvação. Porque se Jesus só curasse, ele ia continuar andando para o inferno. Ele ia correndo para o inferno. Ou seja, se Jesus só desse a bênção, mas não desse a salvação, não adiantaria nada. Você está vendo? Eu trouxe para você 3 aplicações. Outra aplicação que eu poderia dar: a maneira como ele entra e a maneira como ele sai. Na presença de Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, nós nunca saímos do mesmo jeito que nós chegamos. Outra aplicação. Você está entendendo? A aplicação é o ponto de contato. A aplicação é pegar a verdade bíblica e colocar diante do povo para que o povo entenda o que aquele texto, o que aquele tema, aquela palavra tem a ver com a vida real, com o dia a dia e com a minha história. Amém? Para encerrar, meus queridos, glória a Deus, para encerrar, eu vou terminar com algo que para mim é extremamente importante e fundamental. Eu deixei por último para que você guarde isso no seu coração. O que não pode faltar no nosso sermão. Gente, eu sou pentecostal. Eu sou um teólogo pentecostal, um pregador pentecostal, um pastor pentecostal. Eu não sou neopentecostal. Eu sou pentecostal clássico, da linha teológica pentecostal clássica. Há uma grande diferença. Quem estuda teologia sabe o que eu estou falando aqui. Quem estuda a história da igreja, principalmente no último século, sabe do que eu estou falando aqui. Agora, como um pregador pentecostal, e a maioria de vocês que estão aqui comigo também são pentecostais, o que não pode faltar num sermão, não pode faltar o fogo, não pode faltar o poder de Deus, não pode faltar unção, não pode faltar autoridade. É isso que vai dar a diferença, é isso que vai fazer a diferença. Não é a sua oratória apenas, não é o seu conhecimento bíblico apenas, não é só uma boa aplicação, não é só uma boa apresentação do texto, não é só uma boa exposição, uma boa oratória. O que vai fazer toda a diferença é o poder de Deus na vida do pregador, é o fogo de Deus na vida do pregador. E para enfatizar isso, eu vou usar uma citação de John Wesley, um dos maiores pregadores da história, dos últimos anos da história da igreja, um grande avivalista, um grande ganhador de almas, um grande homem de Deus. John Wesley disse: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga o seu sermão no fogo. Eu amo essa frase de John Wesley, eu acho que ela ilustra muito aquilo que a gente precisa para pregar e para transmitir a palavra de Deus. Unção de Deus, autoridade de Deus, fogo de Deus. O fogo de Deus é que vai fazer com que as pessoas que estão te ouvindo sejam incendiadas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. A ideia teológica do fogo parte do altar, daquele que ministra, daquele que prega, daquele que canta, daquele que lidera. Se o pregador é meia boca, se o pregador é geladeira, se o pregador é frio, se o pregador não tem poder, não tem fogo, que dirá quem está ouvindo ele? Gente, se o pregador é vasilha, vou falar a verdade, gente.
Se o pregador vai para a igreja sem fogo, sem poder, sem autoridade espiritual, que dirá os ouvintes? Que dirá o povo que está ouvindo? É o poder de Deus que faz a diferença. Aqui, deixa eu só fazer um paralelo aqui para quem é reformado, quem sabe está ouvindo a nossa live aqui. Ah, pastor, eu sou reformado, eu sou calvinista, eu sou de uma outra linha teológica, eu não sou pentecostal. Para quem não sabe o que é isso, eu não acredito nos dons como os pentecostais. Eu sou reformado, eu não acredito no poder de Deus, como era em Atos. Para mim ficou em Atos. Hoje é só o estudo bíblico. Mas mesmo você que é reformado, mesmo você amigo de uma igreja tradicional, que não crê no batismo com o Espírito Santo, que não crê no dom de profecias, que não crê no dom de línguas, que não crê nos dons para hoje, você vai concordar comigo que transmitir a palavra com vida, com autoridade, com o poder de Deus, é diferente de transmitir a palavra de Deus do jeito xoxo, desanimado, sem oração. Quando você prega em oração, você amplia o alcance da sua pregação. Quando você prega em oração, o poder das palavras é muito maior, o peso das palavras é muito maior. Então eu, como um pregador pentecostal, digo para você que em um sermão é fundamental o poder de Deus. Não pode faltar na vida do pregador. Você pode ser o maior teólogo, mas você tem que ter o poder de Deus na sua vida. Você pode ser o maior ensinador, mas você tem que ter o poder de Deus na sua vida. Você pode ser o maior de todos os pregadores, mas você precisa ter o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo, a chama, a autoridade, a graça de Deus. E isso, gente, isso não se ensina em um curso, isso não se compra em um livro, isso não se compra com uma enciclopédia bíblica, isso não se compra com uma teologia sistemática, isso não se compra num seminário, oh glória, estou sentindo Deus aqui, isso não se compra numa escola, numa academia, não se compra em um DVD, um vídeo de pregação. Unção, poder, fogo, autoridade espiritual é na oração, é no jejum, é na leitura da palavra, é na entrega, é na intimidade com Deus. Isso aqui é extremamente importante. Que falte muita coisa para você, mas que não te falte o poder de Deus, a presença de Jesus na sua mensagem. Você pode não ter todas essas qualidades, todas essas características, mas se você tiver o poder de Deus e se você for bíblico, gente, meio caminho andado, você já está muito na frente. Se a sua mensagem é bíblica e cristocêntrica e se você tem poder de Deus na sua vida, o povo que vai te ouvir já vai dar glória a Deus e vai sair diferente, porque é isso que faz a diferença. Uma mensagem cristocêntrica, bíblica e cheia do poder de Deus. Basicamente, isso é o que não pode faltar. Agora, na estrutura da mensagem, na arte da pregação, todos esses elementos que eu citei para você, com certeza vão ser muito importantes, muito relevantes, e eu imagino que vão te ajudar bastante na hora de pregar a palavra. Aleluia ou não? Glória a Deus? Amém. Aleluia, glória a Deus. Gente, deixa eu responder perguntas. Tem alguma pergunta? Manda para mim agora. Se você está falando comigo aqui pelo Instagram, se você está assistindo a aula pelo Instagram, se puder colocar na caixinha de pergunta fica mais fácil, tá bom? Eu vou responder aqui. Deixa eu ver. O Murilo Santos está me fazendo uma pergunta aqui, deixa eu tentar responder ele. Vamos ver. Pastor, é errado ler um texto para pregar no Novo Testamento e iniciar com a criação do mundo em Gênesis? Boa pergunta, ô Murilo. Deus abençoe tua vida, obrigado por participar aqui. Murilo, não é errado, não é de todo errado. Depende muito do estilo de mensagem que você vai pregar. Você pode pregar uma mensagem temática, você pode pregar uma mensagem textual ou uma mensagem expositiva. Geralmente esses são os 3 tipos de pregação que existem. Quando você vai pregar uma mensagem temática, por exemplo, você pode ler um texto no Novo e começar a introduzir o tema
apresentando Gênesis, começando do início, de fato, da história. Não é um erro, não é um erro teológico, não é errado fazer isso. Agora, eu chamo a sua atenção para um detalhe aqui que é muito importante. Você pode correr o risco de ser cansativo demais para os seus ouvintes. Eu, quando prego, gosto das mensagens expositivas e textuais. Eu gosto de ficar num texto. Por exemplo, eu citei aqui Marcos 2, paralítico lá, quando é levado pelos amigos até Jesus. Se eu leio Marcos 2, eu vou ficar os meus 30, 40, 50 minutos de pregação apenas nesse contexto. Eu só saio de Marcos 2 se for para enfatizar algum princípio com uma outra concordância bíblica. Mas eu me atenho ao texto que eu estou trabalhando. Essa é a característica da mensagem textual e da mensagem expositiva. Agora, quando é uma mensagem temática, por exemplo, você vai falar sobre fé. Você pode citar a fé de Abraão, você pode citar a fé de Ana, você pode citar a fé de Noé, você pode citar, entendeu? Aí você vai transitar por vários contextos, por várias passagens bíblicas. Mas o problema é ficar muito distante e ficar cansativo. É um risco. Houve uma vez que eu fui num evento e eu era um dos palestrantes, um dos pregadores. E o outro pregador, outro dos pregadores que estavam lá, né, eram alguns pregadores, era de tarde, tinha uma plateia, o povo tinha cansado, tinha almoçado, estava cansado, sabe aquele soninho depois do almoço que pesa a comida no estômago, o crente já gosta de comer. E aí o cara leu quase no finalzinho do Novo Testamento, lá no final, não lembro qual era o livro. E aí ele começou com um gatilho psicológico negativo. Eu vou falar disso aqui, quem sabe, em outras aulas. Ele começou dizendo assim: gente, o que eu vou falar para vocês é muito complicado. A mensagem que eu tenho para falar para vocês é muito profunda. Então, para vocês entenderem o que eu tenho para dizer, eu vou ter que começar lá em Gênesis. Primeiro, para quem não tem tanta noção assim de linguagem, de homilética, de pregação, não percebe. Mas para quem manja, para quem entende do negócio, primeiro ele já subestimou a plateia. Ele já subestimou o povo que estava ouvindo ele. Ele já subestimou os ouvintes. Vocês não vão entender porque é muito complicado, então eu vou começar lá do segundo gatilho negativo. Ele disse: para chegar aqui, sei lá no final do Novo Testamento, eu vou ter que começar em Gênesis. De tarde, o povo cansado, depois do almoço, com sono, barriga cheia, o povo pensa: eita, vai demorar, mano. Então tem um risco muito grande de você ler no Novo Testamento, começar em Gênesis e a mensagem ficar muito extensa, a introdução e tal. Mas não é errado, se você está trabalhando principalmente uma mensagem temática, não é errado, mas corre o risco muito grande de você se perder aí nesse caminho, né? Vamos lá. Quem mais está comigo aqui? Vamos ver quem mais tem pergunta. Manda pergunta aí, gente. Se tiver alguma pergunta aqui, eu quero compartilhar com você. Poucas pessoas entendem a necessidade desse conteúdo, né, que está sendo compartilhado, realmente, né? Muitas pessoas. Gente, como é que está a qualidade aqui? Está ruim? Está indo bem, não? Está indo bem? Vocês estão ouvindo bem? Está chegando bem para vocês a qualidade? O Alifer está dizendo aqui algo muito importante. Joelho no chão empodera o sermão. Baita frase, legal. A Camila está dizendo: não retires de mim o teu espírito. De fato, é isso aí. Porque o poder da palavra que vai fazer toda a diferença. É o poder de Deus na palavra que faz toda a diferença. É isso aí, só se consegue de joelhos no chão. Tem alguém com alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Se tiver mais alguma pergunta, eu quero responder aqui para a gente terminar a nossa live.
O Josias da Silva está dizendo: no meu ministério, na igreja que ele congrega, tem um pregador que mal sabe ler, mas tem intimidade com Deus e aí o fogo cai. É isso aí, Josias, é isso aí. Ele pode até não saber ler muito bem, pode não ser letrado, pode não ser um cara muito culto, mas se ele prega uma mensagem bíblica e se ele prega uma mensagem cristocêntrica cheia do poder de Deus, a diferença está feita. É lógico que nós não vamos exigir dele a erudição de um teólogo, né? O conhecimento histórico, profundo, bíblico, de alguém que teve a oportunidade de estudar. Ele não teve. E eu quero enfatizar aqui que Deus sempre vai nos usar com aquilo que a gente tem para oferecer. Se você tem a 4ª série primária, Deus vai te usar com o que você tem. Se você fez universidade, tem um ensino superior completo, Deus vai usar isso que você tem. Se você é um doutor, Deus vai usar você no teu nível de conhecimento. Agora, se você só teve a oportunidade de aprender a ler, mas não sabe ler muito bem, mas Deus vai te usar também do mesmo jeito. Se você tem uma mensagem bíblica, porque aí a importância, né, da transmissão da mensagem, da cultura oral que a gente chama, né, que é transmitir a palavra de Deus aos ouvidos do povo. Como ouvirão se não há quem pregue, quem fale? Então, por mais que esse irmão não saiba ler muito bem, mas ele tem contato com a palavra, ele tem contato com a mensagem bíblica e ele tem oração e intimidade com Deus aí. O fogo cai, como diz o nosso irmão aqui. Aquela pregação que o senhor pregou sobre o filho pródigo, estou me alimentando até hoje. Está dizendo o Alexandre e a Camila. Querido, Deus abençoe tua vida. Para mim é uma alegria quando a gente ouve isso, porque é esse o propósito do pregador, né? Qual o estilo de pregação que você usa mais, pastor? O Gilvan Vargas. Eu sou um pregador expositivo. O meu estilo de pregação é expositivo. Às vezes, mas bem pouco, eu prego mensagens temáticas. Por exemplo, a minha última mensagem no Bom Samaritano, que eu preguei na vigília de abril, agora, na vigília do Bom Samaritano, foi uma mensagem temática. Mas é raro eu pregar mensagens temáticas. Eu sou um pregador expositivo, eu gosto de ficar num texto só. Eu preguei sobre a meia-noite. A meia-noite é o tema da mensagem, uma mensagem bem forte, bem forte. Bem impactante, eu falei muita verdade lá, que só Deus para dar graça. Diferença entre introdução e contexto. Pode explicar? A Camila Dêmico está perguntando. Introdução e contexto basicamente, na introdução da pregação, eu apresento o contexto. Então são coisas que, por mais que sejam diferentes, são elementos interligados. Porque quando eu estou introduzindo a mensagem, apresentando o assunto, eu desenho o cenário, eu apresento o contexto, eu mostro a história. Como eu citei no exemplo, eu não suporto quando o pregador fica o tempo todo, vira para o irmão que está do teu lado, diga isso para ele. Dá um sorriso para o irmão do outro lado, diga isso para ele. Toca no irmão que está do outro lado e fala isso. É chato. Mas quando começou eu fazia isso. Só que a Dami está falando aqui, a minha esposa está falando. Quando eu comecei a pregar, eu fazia bastante isso. E é muito desconfortável, é muito chato. Por quê? Porque é uma bengala, é uma muleta. Ou seja, o pregador está esperando uma reação da igreja. Ele está esperando que o povo reaja à pregação dele. Ele está esperando que o povo dê glória, diga aleluia. Principalmente o pregador pentecostal que a gente é. E aí, como o povo não reage à altura do que ele está esperando, como o povo não fala aquilo que ele quer, não retribui a pregação do jeito que ele está esperando que o povo retribua, reaja, aí ele começa com essas ferramentas, ele começa com essas frases feitas, ele começa com essa... E é muito cansativo, é muito chato, porque vai cansando as pessoas, né? E aí vira um hábito que vai sendo copiado, e é uma mania de pregador itinerante, aqueles que só vivem da pregação. Geralmente, quando você pastoreia uma igreja e prega várias vezes no mesmo lugar, você começa a vencer esses vícios. Foi assim que eu me libertei do olha para o irmão que está do teu lado, pastoreando, pregando sempre na mesma igreja. Porque aí, meu irmão, não adianta frase de efeito, não adianta ficar nessa aeróbica
Não adianta ficar nessa lenga-lenga de vira pro irmão, fala isso, pega o teu braço na mão esquerda, joga pra mão direita, cabeceia, agora pula, agora grita, agora chora, agora dá um abraço, agora cruza a mão. Já viu essa aberração? O povo fazendo assim, ó, cruza a mão assim. Aí você cruza a mão. Eu vou orar agora. Se a tua mão ficar presa é porque tem um encosto na tua vida. Aí a pessoa fica assim, não sai. Dá vontade de dar uma surra de Bíblia, né? Sabe essa Bíblia aqui, ó, de expulsar demônio? Tem gente que é muito sugestionável, né, gente? Por isso que a gente precisa ficar com a Bíblia, né? Então todos esses adágios, essas muletas, essas bengalas, elas são usadas por pessoas que não pregam mensagens bíblicas ou que às vezes estão mais preocupados com o efeito, com a reação do povo, do que de fato com a transformação dos seus ouvintes. Mas o amadurecimento, o crescimento, o desenvolvimento vai ajudar a gente e com o tempo a gente vai aprendendo, vai se alinhando ao propósito de Deus, né? Gente, que Deus abençoe vocês. Foi bom? Foi bênção? Ajudou? Pelo menos um pouquinho? Obrigado pelos selos. Hoje eu ganhei aqui uns selos aí, tá bom? Obrigado pelos presentes, obrigado pelos likes. Desculpa aí se travou para alguém, mas vai ser publicada a aula aqui no nosso canal no YouTube. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Um pedido. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Fazer um pedido para vocês. Sabe qual é o pedido? Entra no meu grupo do Telegram. Entra no meu grupo do Telegram. Tá legal demais. Lá no Telegram eu vou compartilhar conteúdos exclusivos. Por exemplo, acaba a aula agora, eu já vou lá para o Telegram daqui 10 minutinhos e vou colocar o resumão da aula. O resumo da aula. Eu gravo um áudio, vou gravar um áudio lá no Telegram de 2 minutinhos, dando o resumo da aula e trazendo aqui algumas coisas especiais. Tem conteúdo exclusivo todo dia no Telegram. Eu abri o grupo no Telegram ontem. E aí tem pouquinha gente lá, me ajuda, vamos crescer junto, vamos lá, vamos pro Telegram. O link está na bio do Instagram. É só entrar no Instagram, você clica ali no link, tem o meu link do canal do YouTube, se inscreve no YouTube, por favor. Tem o meu link do Telegram e tem também o link do TikTok, eu acho. Para a glória de Jesus, chegamos a 142 mil seguidores no TikTok, mais de 1.600.000 curtidas para a glória de Jesus, tem muita gente sendo alcançada. Mais de 100 e poucos mil aqui no Facebook, muita gente aqui no Instagram, e eu louvo a Jesus porque vocês que acompanham, que curtem, que compartilham, que me ajudam, que repostam, que marcam as minhas postagens no story de vocês estão me ajudando a ir mais longe. Porque o conteúdo que a gente produz aqui é um conteúdo para ajudar as pessoas, para edificar as pessoas. E é completamente gratuito isso aqui que eu estou fazendo. Entendeu? Eu não estou ganhando. O que eu estou ganhando é fruto no reino. Porque se você for um pregador mais bem preparado, você vai ganhar mais almas para Jesus. Se você for um pregador bíblico, você vai alcançar mais gente. E se eu conseguir ensinar alguma coisa para você, e através desse ensino você ganhar almas para Jesus e edificar outras pessoas, eu vou ser abençoado também. Você entende isso? Então, obrigado você que me segue, quem está aqui comigo no Face, me segue no Instagram também e continua compartilhando, mas lá no Telegram, a gente começou ontem, então entra lá porque tem conteúdo exclusivo, tá bom? É isso aí, clica no link da bio do pastor, tá explicando a Camila aqui, ó, é bem isso. Como que faz? Está perguntando o André Nascimento. Vai lá na bio do Instagram. A bio do Instagram é quando você abre a minha página no Instagram, meu perfil no Instagram, e tem aquelas informações ali. Pastor Felipe Sequinel, casado com Damaris Sequinel, pastor da igreja tal. Aí embaixo está um link. Me siga em outras plataformas. Eu acho que está escrito assim, me siga em outras plataformas. Tem um link. Nesse link você clica ali, já vai aparecer o YouTube, já vai aparecer... O que mais? Está escrito ali. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É que tem um ring light e não dá para ver direito. Ó, isso aqui que é a bio do Instagram. Aí é só clicar nesse link aqui, ó. Ó, link... Aqui, deixa eu mostrar pro pessoal do Face também. Ih, apagou? Aqui. Aí clica nesse link, você vai ser redirecionado para essa página aqui, ó. Aí aqui é só você clicar ali.
canal do Telegram. Você já vai direto lá para o Telegram ou para o YouTube e já se inscreve. Se inscreve lá. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Posso orar por vocês? TikTok não é de Deus. Eu vi em uma pregação. Ai, gente, depende de como a gente usa, né? Mas eu já sei que é zoeira, né? O pessoal gosta, sabe que eu gosto de dar uma risada, né? Vira pro irmão do lado e fala para ele ajudar o pastor. Esse aí. Vira pro irmão do teu lado aí na live e pede para ele me seguir no Telegram. Meus lindos, queridos, vamos orar para agradecer a Deus. Pai querido, eu te agradeço por essa aula abençoada, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo toda noite, nessas 5 primeiras aulas que nós trabalhamos nessa semana. Hoje, trabalhando o que não pode faltar em um sermão.